E aí galera, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Conceito Bíblico. Eu me chamo Adriano Viana, você está aqui nesse canal? Você já é inscrito? Não é inscrito? Por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe, curta, comente e nos ajude para que esses pequenos vídeos venham a chegar cada vez mais longe, né? Compartilhe no seu grupo no WhatsApp, compartilhe no seu grupo no Facebook, na sua própria página, no seu perfil do Facebook, não sei, onde você achar melhor, tá? Pois é, meus amigos, nós vamos agora nesse último tópico aqui dentro analisando aqui o antigo papado e como ele adquiriu aquele poder civil e religioso quando se iniciou os 1260 anos, 538, com aquela última tribo ariana, foram os ostrogodos, e como ele foi adquirindo e usando esse poder civil, que é o poder do Estado, o poder da política, e o religioso para impor os seus ensinamentos e a sua autoridade. E fomos vendo assim, vendo que vagarosamente eles foram adquirindo poder, e chega um momento que eles vão caindo, até chega um momento que inventaram a imprensa e a propagação das mensagens, das informações foram se alastrando cada vez mais, e onde o catolicismo tinha poder, porque onde havia ignorância o catolicismo prosperava. Onde havia poder e as pessoas estavam adquirindo conhecimento e tendo mais sede de conhecimento por causa da invenção da imprensa e da busca daquilo que tinha sido encoberto por eles, porque a igreja controlava as informações religiosas e as informações seculares, e aquilo que o povo só sabia aquilo que a igreja autorizava que fosse distribuído, né? A informação que fosse distribuída. Aí acaba que com a invenção da imprensa, aí depois da invenção da imprensa, vem Lutero, e as informações de Lutero unido com a imprensa se distribuiu rapidamente pelos 4 cantos da Europa. E aí o poderio do sistema papal foi perdendo aquela força que eles tinham. Mas teve um fator primordial que foi definitivo para a perda de influência do poder temporal, político e religioso do sistema papal, que foi no período da Era do Iluminismo, que é o tema do nosso vídeo de hoje, a Era do Iluminismo, né? Porque à medida que o saber aumentava, a autoridade política do papado diminuía. Como aqui eu falei, o sistema papal, o catolicismo, ele prospera onde há ignorância, onde há o analfabetismo. Aí eles impõem, porque as pessoas não vão conseguir entender, não vão ter acesso às informações da Bíblia Sagrada, ou acesso às informações científicas, e onde há ignorância bíblica, com a ignorância em outros assuntos, o papado, ele prospera, o catolicismo prospera, tá? Então, à medida que o saber aumentava, a autoridade política do papado diminuía. E durante o século XVIII, surgiu então um movimento chamado de Iluminismo, conhecido também, né? Também conhecido como a Era da Razão. Vive la raison, né? Diziam os franceses. Então, seus proponentes desafiaram os conceitos básicos do cristianismo e promoveram o racionalismo nos pensamentos filosóficos, né? Se a invenção da imprensa foi uma bênção porque tirou ali as algemas do catolicismo dos braços das pessoas da Europa, por um lado também acabou decorrendo que no período do Iluminismo, o Iluminismo começou a questionar tudo, inclusive a religião, e nessa época Karl Marx até falou que diz que a religião é o ópio do povo, fazendo essa afirmação especificamente para o catolicismo da época, tá? Então seus proponentes desafiaram os conceitos básicos do cristianismo, né? E promoveram o racionalismo nos pensamentos filosóficos, políticos e econômicos. Para você ter uma ideia, o Iluminismo ele desencadeou o rápido avanço da secularização. Você talvez reconheça alguns dos nomes que eu vou citar agora, já, de maior destaque nesse movimento. Se não reconhece, você vai ficar conhecendo agora, né? Por exemplo, Voltaire, cujo verdadeiro nome era François-Marie Araud. Pois é, Voltaire é um dos grandes proponentes aí do período do Iluminismo, né? Da Era da Razão. Outro nome é Jean-Jacques Rousseau. Baruch Spinoza, você já ouviu falar? Baruch Spinoza, esse é o nome do cara. René Descartes, David Hume, Emmanuel Kant, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, você já ouviu falar? John Locke,
e Thomas Paine. Pois é, humanistas seculares, né, passaram a questionar, passaram a minar a autoridade tanto do catolicismo quanto do protestantismo. E sua força gradualmente fez com que o papado se ajoelhasse politicamente, levando próximo ao fim do século XVIII a dois eventos marcantes que mudaram a face da política ocidental por mais de 200 anos, que foi a Revolução Norte-Americana de 1775 a 1783 e a Revolução Francesa de 1789 a 1799, que foi nesse período da Revolução Francesa em que o papado, então, definitivamente, ele recebe a ferida mortal, profetizada em Apocalipse, capítulo 13, a ferida mortal. E o resultado primário da Revolução Norte-Americana foi a criação de uma forma, digamos assim, representativa de governo baseado numa Constituição em que há equilíbrio entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Pois é, no sistema norte-americano não há uma igreja oficial. Já no sistema europeu havia uma igreja oficial. Qual era a igreja oficial? Era a igreja católica. Tá? E o Estado, no sistema norte-americano, como eu falei, não havia ali uma igreja oficial. O Estado e a esfera religiosa operam de forma independente. Tá? De forma independente. Cada qual em seu âmbito de atuação. A esfera religiosa atua na sua esfera religiosa. O Estado, a esfera do Estado. Na esfera da política. Tá? Então, cada qual em seu âmbito de atuação. Então, há uma boa razão para a divisão entre religião e governo. Porque sempre que houve essa união de religião e governo, essa união de um governando o outro, vice-versa, acaba que gera o quê? Acaba que gera as intolerâncias religiosas, as liberdades religiosas não são mais usufruídas, porque o governo tem uma religião e a religião tem um Estado, e acaba que eles ficam tentando monopolizar ou controlar tudo que chega aos cidadãos na sociedade. Tá? Então, os excessos papais levados a cabo nos 1000 anos anteriores e a perseguição aos dissidentes nos Estados Unidos durante o período colonial fizeram com que os pais fundadores, né, dos Estados Unidos, da nação, temessem que a religião pudesse mais uma vez controlar o governo, que tinha acontecido na Europa. Tá? Por isso, embora o governo norte-americano nunca tenha atacado a religião, sua Constituição é claramente uma reação ao controle excessivo que a igreja, ou seja, que a religião e a igreja exerceram sobre a política europeia ao longo de mais de 1000 anos. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos surgiu como resultado de cristãos que fugiram da Europa por causa da perseguição papal, porque havia o Estado, o governo tinha a religião oficial, que era o catolicismo, e por causa da perseguição papal eles fugiram da Europa, vieram para aqui em Mayflower e deram origem às 13 colônias dos Estados. Inicialmente uma, depois foram se multiplicando 13 colônias, depois mais que se dividiram, que deu origem aos Estados Unidos da Europa. Tá? Então eles vieram lá porque eles queriam uma nação sem papa e sem rei, onde eles pudessem gozar de liberdade civil e religiosa e houvesse a separação de religião e Estado, cada um dominando a sua esfera. Não a união, como havia na Europa, que acabava gerando perseguição. Tá? Por isso que, embora o governo norte-americano nunca tenha atacado a religião, sua Constituição ela é claramente uma reação ao controle excessivo que a religião e a igreja exerceram sobre a política europeia ao longo de mais de 1000 anos. Então, vários fatores contribuíram, né, para o desencadeamento da Revolução Francesa. Para o nosso estudo, no entanto, o fator religioso é o mais relevante. Então, esse episódio da Revolução Francesa foi de fato uma rebelião secular, violenta, contra o catolicismo romano. A igreja, a igreja que havia sido a maior possuidora de terras na França, viu então suas propriedades serem confiscadas pelo governo francês. E houve então uma severa repressão ao clero, incluindo aprisionamento, massacre de sacerdotes em todo o país, e o resultado de tudo isso foi uma transferência massiva do poder político da Igreja Católica para o Estado laico. E o clímax
se deu em 1798, quando o general de Napoleão, Louis Alexandre Bastier, que era o nome completo dele, entrou em Roma e exigiu que o Papa Pio VI renunciasse à sua autoridade sobre os estados papais. Foi quando se cumpriu, né, a profecia de Apocalipse 13, que diz que a besta, que é o mesmo chifre pequeno, que representa o papado ou o sistema papal, receberia uma ferida mortal. Tá? Quando Alexandre Bastier entrou no Vaticano, aprisionou o Papa Pio VI e ele pediu que ele renunciasse à sua autoridade sobre os estados papais. E quando o chefe da igreja se recusou a fazê-lo, Bastier, então, Alexandre Bastier, o levou prisioneiro para a França e foi lá onde ele morreu 1 ano e meio mais tarde. Tá? O livro de história, não nego isso. Não nego isso. Assim, a gente vê que começou o que o escritor jesuíta Malachi Martin, em seu livro As Chaves deste Sangue, assim começou o que ele chamou de 200 anos de inatividade que foram impostas ao papado pelas principais potências seculares do mundo. Isso está no seu livro As Chaves deste Sangue, de Malachi Martin, que é um sacerdote jesuíta, né? E o que Malachi Martin está dizendo é que o papado, não mais, desse período diante, 1798 para cá, não mais ele foi capaz de exercer uma influência dominadora sobre os governos da maneira como ele havia feito durante os 1260 anos anteriores, de 538 até esse ano 1798. Ele não mais tinha esse poder depois que o general de Napoleão levou prisioneiro o Papa Pio VI, e lá ele morreu 1 ano e meio depois. Tá? Então, esse aniquilamento da autoridade política do papado e sua transferência para o Estado laico é o que os adventistas sempre entenderam como a ferida mortal da besta do mar de Apocalipse 13, versículo 3, que diz assim, ó, diz lá, ó, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal, veja, foi golpeada de morte. Mas a profecia anuncia que esse poder que a Igreja Romana perdeu em 1798 vai voltar novamente, porque diz que essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, seguindo o papado, seguindo o catolicismo. Tá? Então, um período de tempo, que diz lá, 2 tempos e metade de um tempo, que é 1260 dias simbólicos ou 1260 anos literais, de Daniel 7,25, ele começou em 538 d.C., quando o bispo de Roma conseguiu exercer autoridade sobre todas as nações cristãs, e esse poder havia sido conferido pelo imperador Justiniano 5 anos antes, né? Então, nos 700 anos seguintes, o domínio político do papado gradualmente se tornou mais forte até atingir seu auge no século XIII. E desse ponto em diante, o domínio da Igreja Católica declinou gradualmente até que, em 1798, o general de Napoleão levou o Papa como prisioneiro. E a perda da autoridade política em 1798 marcou o fim dos 1260 anos de supremacia papal profetizada por Daniel, como nós vamos ver, né? Nós já vimos aqui, foi profetizado por Daniel 7,25, né? Agora, como veremos no próximo capítulo desse vídeo e dessa série, isso não quer dizer que o papado se tornou totalmente inativo no campo político depois de 1798, isso não quer dizer isso. Porque nos últimos 2 séculos tem predominado uma filosofia laica, democrática de governo, particularmente ali no mundo ocidental. Isso significa o seguinte, que a lei civil passou a ser a autoridade final nos assuntos do Estado, em contraste com a lei, com a ideia papal e medieval de que o poder da Igreja deve ser superior ao do Estado. Então, nos estados laicos, o poder concentra-se nas mãos de um ditador, no caso das democracias, teoricamente, mas nas mãos do próprio povo, né? Teoricamente, nas mãos do próprio povo. No governo laico, tratando-se de ditaduras ou democracias, a religião subordina-se ao poder civil e não exerce domínio algum sobre ele. Numa democracia, os princípios morais que formam as leis do Estado têm origem na compreensão comum do povo.
portanto, não estão baseados nos princípios religiosos, morais do catolicismo ou de qualquer outra religião. Então, as instituições públicas educacionais das nações ocidentais, elas são controladas pelo Estado e não pela Igreja. O princípio que impera é o de que deve haver um distanciamento entre Igreja e Estado. Então é extremamente importante notar que, mais do que qualquer outra coisa, foi a secularização do governo que levou à liberdade religiosa que o governo ocidental tem conhecimento durante os últimos 200 anos ou mais, né? Então, contudo, essa filosofia de governo tem sido rejeitada pela Igreja Católica, que afirma ser a única depositária das verdades morais nas quais as leis de todo bom Estado devem estar baseadas. Então, reivindicando o direito de exigir que os Estados imponham às pessoas os princípios morais católicos, a Igreja se opõe ao distanciamento entre religião e governo, a exemplo do existente nos Estados Unidos. Então, a ferida mortal que foi infligida à besta do mar é a incapacidade da Igreja Católica, nesses últimos 200 anos, de impor seus princípios em sua filosofia de governo aos estados laicos, tanto às ditaduras quanto às democracias. Contudo, o Apocalipse lhe profetizou que a ferida mortal seria curada e que o papado recuperaria a autoridade política perdida no passado. Então, nos últimos 150 anos, nós, os adventistas do sétimo dia, nós temos predito de que isso irá acontecer. E na década de 1850, quando se começou a propagar essa verdade, a ideia parecia um absurdo. Fazia apenas uns 50 anos que as nações da Europa haviam destituído o papado dos últimos vestígios de sua autoridade política sobre elas. E então vieram os adventistas dizendo que antes da volta de Cristo, o papado obteria a autoridade política sobre o mundo todo. E muito embora esse conceito parecesse bastante improvável, nós começamos então, os adventistas começaram a proclamá-lo, porque ele é predito, sabe aonde? Na profecia. Eu leio novamente, Apocalipse 13, versículo 3. Então viam de suas cabeças como golpeada de morte. O papado foi golpeado de morte em 1798, na Revolução Francesa, quando se encerram os 1260 anos, que começou em 528, com a queda da última tribo ariana, os ostrogodos, né? Aí foi dar na ferida mortal, quando o general Napoleão entrou no Vaticano e prendeu o Papa Pio VI, e um ano e meio depois o Papa Pio VI morreu no cativeiro. Mas a profecia continua. Mas essa ferida mortal que foi dada ao papado, ao sistema papal, ao catolicismo, essa ferida mortal foi curada, ou seja, vai ser curada. E aí, quando vai ser curada, todo aquele poder que eles tinham no passado, da união, a união da igreja e o Estado voltará novamente, eles vão ter novamente. E diz então que toda a terra se maravilhou ou vai se maravilhar seguindo a besta. Então nós sempre dissemos isso desde lá, quando no período em que a Europa estava expulsando os últimos vestígios de autoridade que o papado tinha lá nesse continente. A igreja sempre dizia, a igreja surgindo sempre dizia que o sistema papal vai voltar a ter aquele poder novamente que eles tinham no passado. Então, isso parecia bastante improvável. E nós começamos, né? A igreja adventista começou a proclamar, porque isso está predito no Apocalipse 13. Mas eu pergunto para você, baseado em Apocalipse 13, será que isso realmente poderia acontecer? Não sei. Eu creio que isso vai acontecer, mas você crê que isso poderia acontecer? O papado voltaria a ter aquele poder que ele tinha novamente no passado, quando se unir com a segunda besta? O que vocês acham? Será que a igreja vai montar novamente no Estado e vai fazer com que o Estado imponha os seus dogmas, suas doutrinas, seus ensinamentos, sua moral para o mundo? Será? Nós temos declaração de líderes religiosos como Billy Graham, que dizia assim, Billy Graham, líderes pentecostais também, como Benny Hinn e outros, dizendo que o Papa é a voz moral do mundo. Será que isso realmente poderia acontecer em nossos dias? Será que a profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos aí? E a Igreja Católica voltará a ter o seu poder que ela tinha no passado? Será que isso realmente poderia acontecer? Não sei, meu amigo, mas uma coisa eu sei, que certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Se você crê nas profecias bíblicas, então fique com a Bíblia e aguarde os próximos eventos dessa história profética, que você vai ver grandes surpresas que irão acontecer no campo religioso.
Então, meu amigo, para encerrar nosso vídeo, encerro com aquela grande frase, a célebre frase aqui do nosso canal. O conceito bíblico é: certo é o sono e fiel a sua interpretação. Você crê nisso? Continue nos acompanhando aqui no canal Conceito Bíblico e nos encontramos no nosso próximo vídeo. Valeu! Que o Senhor te abençoe e te guarde.